Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Isso Pode. Eu, ao lado da Roberta, do Sandro. Olá, tudo bem, gente? E com um convidado muito especial, o Dr. Cássio Algeri. Dr. Cássio, seja bem-vindo ao Isso Pode. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os implantes, vamos falar um pouquinho sobre mitos, sobre verdades, vamos desmistificar algumas coisas de modo muito simples para que se entenda o quão interessante é e quão bem isso faz à nossa saúde. Implante dentário, vamos logo saber de imediato. Roberta. O que exatamente são os implantes dentários? Como que funcionam? Bom, vamos lá, gente. O que é o implante dentário? O implante dentário se divide em duas partes. A parte que vai dentro do osso, né, que vai substituir a raiz, que é o implante em si, né? Ele é feito de titânio, ele é fixado dentro do osso após uma cirurgia muito tranquila, muito segura. Não dói, gente, tá? É uma cirurgia que não dói, porque o osso em si não tem terminações nervosas. Você faz a instalação desse implante, então o implante ele serve para substituir a raiz do dente que a gente acabou perdendo. Pode ser substituído 1, 2 ou até mais dentes. Entendeu? E a parte de cima, que é o dente propriamente dito, que ele é fixado sobre esse implante após um período de cicatrização. Então, esse sim é o implante dentário no seu. Doutora, o senhor falou aí, cirurgia, muita gente já ficou Com medo, ai meu Deus, Cirurgia. cirurgia, será que dói? Não é nada que vai abrir a minha boca, não tem nada disso. A tecnologia mudou muito, né? Hoje Com é tudo mais certeza. tranquilo. Hoje, o implante dentário, as cirurgias, elas são planejadas através de radiografias, através de tomografias, fazendo com que a cirurgia seja planejada de forma virtual, muitas vezes, fazendo cortes menores, incisões menores, e é um processo minimamente invasivo. Olha. Por isso que o implante ele não dói. Então tem todo um processo a ser feito diferente. Eu faço isso há muitos anos. Então as técnicas anteriores eram muito mais invasivas, as medicações eram de menor qualidade, então o paciente ficava inchado, tinha certo incômodo. Então hoje o implante dentário, ele existe sim, é uma cirurgia como outra qualquer e merece todo o respeito e toda aquela qualidade de fazer uma cirurgia, mas é muito mais tranquila, ela é minimamente invasiva, tornando tanto a recuperação muito melhor. E não necessariamente o paciente vai passar por dores, nem nada disso. Então, fique tranquilo, vá fazer sua cirurgia de implante, que não tem nada demais. E quanto tempo de cirurgia? Depende. Se for um dente, em média 15 minutos. Nossa, que rápido. Que? Sim. Simples assim. Se for uma cirurgia Um dente só, né? 15 minutos. 15 minutos. A gente já fica pensando, vou ficar horas na cadeira do dentista. Claro, se você for trabalhar com 2, 3 ou a boca toda, nos casos de implantes totais, de protocolos, as cirurgias podem se levar a 1 hora e meia, até 2 horas. Mas quando você tem uma reabilitação completa, mas uma cirurgia simples, onde não envolve extração, a colocação do seu implante, sim, é 15 minutos. Você demora mais no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico do que na cirurgia em si. E como que é a recuperação? A recuperação é muito tranquila. Você vai passar por uma consulta pré-operatória, onde a gente vai te passar as medicações pré-operatórias, quais são os cuidados pré e quais são os cuidados pós-operatórios. Normalmente o cuidado pós-operatório, a alimentação ela é regrada, pastosa, líquida e gelada nos primeiros 3 dias. Aos poucos você vai introduzindo uma alimentação mais consistente, um purezinho de batata, uma sopinha um pouquinho mais batida no liquidificador e, claro, evitando exercícios físicos, evitando alimentos mais duros, conversar muito, para que o resultado final a cicatrização se dê de forma impecável. A cirurgia de implante são 50-50, 50 dentro do centro cirúrgico e 50 pós. Pode ter algum sangramento depois? Sim. Normal. É normal. É raro que isso aconteça. Por quê? Porque tem toda a parte de sutura, tem a parte da compressão com gases. E na consulta pré-operatória, o paciente vai ser orientado a fazer o gelo, a fazer o repouso. Dessa forma, o sangramento ele é quase imperceptível. E quando acontece, o paciente tem todo um cuidado, tem toda uma orientação para que isso seja resolvido. Doutor, em que momento o implante é recomendado? Eu tô com um problema no meu dente. Tem que fazer um implante, mas Se essa situação é para implante, né? qual é o momento, a situação, o caso de um implante? Bom, primeiro você tem que procurar
aquele dentista seu de confiança, com uma avaliação, um raio-x panorâmico e uma avaliação clínica, ele vai observar se aquele caso mesmo ele é indicado para se fazer implante. Se não pode ser saldo o dente com uma coroa, algum outro procedimento. Caso isso não seja possível, o momento ideal de se fazer o implante é na hora da extração desse dente. Remove-se o dente e nesse mesmo momento você faz a instalação do implante no lugar da raiz que já existia. Dessa forma o processo de cicatrização é mais rápido, a perda óssea que teríamos em volta não vai acontecer e você consegue reabilitar o paciente de forma muito mais tranquila e preservando toda uma estrutura em volta, que a gengiva, os dentes não vão se movimentar. Muitas vezes o paciente, quem está conversando, nem percebe que você tirou um dente e acabou colocando um implante. Pois é, tem muita gente que às vezes já perdeu o dente, tá com aquele buraco, até tá sorrindo, a gente escondendo aqui, né? Tá o buraco lá no dente, para não aparecer. Nesse caso, eu perdi o dente, cabe o implante, mesmo que já tem um tempo sem aquele dente lá? Sim, durante a avaliação a gente vai observar os espaços entre um dente e outro para ver se existe necessidade de se fazer um tratamento ortodôntico anterior a esse. Caso não exista, pode ser feito o implante sim. Às vezes vai precisar fazer um enxerto gengival ou um enxerto ósseo, dependendo do tempo que você perdeu esse dente. E daí, conforme for a perca, o seu tecido ósseo, o tecido gengival vai diminuindo também. E é verdade que fumantes têm mais dificuldade com implantes dentários? O fumante ele tem dificuldade para praticamente Com tudo. né? Qual é a principal situação? O cigarro em si, ele altera os tecidos que ficam em volta desse implante, diminuindo principalmente a vascularização. Quando você diminui a vascularização de gengiva, tecido ósseo, automaticamente o processo de cicatrização ele é alterado. E o paciente fumante ele tem 3 vezes maior incidência de ter periimplantite, que é uma inflamação em volta do implante, onde o paciente tem a perda óssea e, sim, a perda do implante. E a gente sempre orienta que o paciente deixe de fumar, principalmente após a cirurgia, no processo de cicatrização, e depois que vai diminuindo e, se puder, largar do vício, né? Com certeza, melhor coisa é não fumar, de jeito nenhum. E doutor, qual o material usado para o implante? Bom, normalmente o implante de titânio, na sua grande... O implante ele é feito de titânio. O que vai lá... A rejeição, ele é bem aceito? Ele é um material biocompatível, ou seja, ele é um material inerte, onde o organismo vai abraçá-lo, ou seja, ele não existe a rejeição. Rejeição é um mito. O que pode acontecer é a não ósseo integração, devido a um pós-operatório inadequado, uma cirurgia mal feita, e aí pode haver uma contaminação do leito e você acabar perdendo esse implante. Mas a sua grande maioria, todos os implantes são feitos de titânio. Existe hoje uma leva de implantes feitos de um material chamado zircônia. Material mais branquinho. Por que é feito esse material? Em algumas regiões, em algumas situações, onde o tecido ósseo e gengival é mais fino, principalmente em mulheres, regiões de dentes laterais, como o implante de titânio ele é acinzentado, às vezes pode ficar uma sombra. Então, esse implante de zircônia foi feito para regiões estéticas. Mas é uma novidade e está começando a se usar mais no mercado hoje em dia para regiões estéticas, principalmente em mulheres. A estética conta muito também, né? E tem alguma... Pode falar. Tem alguma idade ideal para fazer o implante? Bom, a idade ideal, normalmente, é após o crescimento facial completo, de ossos em todas as suas posições e seus tamanhos. Varia normalmente entre 17 e 22 anos. Um pouquinho mais cedo nas mulheres e um pouquinho mais tarde nos homens. Mas não existe, mas só pode ser feito após essa fase de crescimento estar finalizado. E não existe data, limite de idade O idoso máxima. pode? Pode. Desde que esteja com a saúde em dia, não existe limite de idade para fazer implante dentário. A saúde aí é ponto primordial. Ponto primordial. Nós atendemos pacientes com mais de 90 anos fazendo implantes dentários. Muita gente deixando a dentadura. Com certeza. Eu acho que do implante dentário, uma das coisas que mais afetou e melhorou a qualidade de vida, principalmente daquelas pessoas que já há algum tempo já perderam seus dentes, é o que a gente chama de prótese protocolo. Onde a gente, com 4 ou 6 implantes, a gente consegue devolver os 12 dentes de forma fixa ao nosso paciente. Dessa forma, você imagina, a pessoa que tem uma dentadura, céu da boca ocupado, desconforto, insegurança, em pouco tempo ela coloca uma peça fixa,
com o céu da boca livre, sentindo o sabor do alimento, Nossa. podendo sorrir, chegar aqui e conversar com você, Vagarelli, assim, ó, sem se preocupar. Tranquilo, sem vergonha. Sem se preocupar que a prótese vai sair, dar aquela gargalhada gostosa. Poder sentar numa mesa, eu sempre falo, escolher o que vai comer, não ser escolhido. Principalmente. né? Principalmente. Então, isso. O que os pacientes relatam para o senhor, né, nesse momento que trocou a dentadura por uma prótese? Qual que é Como é que foi a qualidade de vida dessas pessoas? Né? o feedback, o retorno? Os pacientes saem felizes da vida depois dos Não, implantes. o feedback, eles são dois. O paciente entrando na clínica, normalmente aquelas senhoras, elas entram cabeça baixa, elas conversam, elas não olham você no olho. E depois, na entrega, maquiadas, lindas, sorriso no rosto, Facebook, fotos, Autoestima. autoestima lá em cima. Então, assim, você melhora não só a parte física da pessoa, em termos de mastigação, em termos de fala. Principalmente assim, ó, olha a mastigação. Você não come nada, você engole o alimento inteiro. A partir de um outro momento, você consegue triturar melhor esse alimento, sua digestão fica mais leve, você absorve melhor os nutrientes. Existem muitos pacientes que usavam dentadura e um monte de remédio. Foram diminuindo o uso dos remédios. E, de repente, essa pessoa consegue comer melhor. Ou essa pessoa acorda de manhã, ela não precisa fazer isso aqui para botar os dentes, eles já estão lá. Entendeu? Os implantes dentários mudam a vida das pessoas. Então, assim, tem várias histórias, vários relatos, Sandro. E existe alguma restrição, doutor, para essa mastigação? A gente sabe, a dentadura não posso comer amendoim, ou carocinho da pipoca. No implante, torresmo. Jamais. No implante. Tem, vamos lá, gente. Os implantes de forma feita unitária, eles são feitos de porcelana, então eles têm uma resistência um pouco maior. Eles suportam alguns alimentos mais duros. As próteses de protocolo, normalmente, elas são feitas de resina. Elas vão dar uma mastigação melhor ao paciente. Ele vai poder comer um torresmo? Com certeza ele vai. Mas ele vai aprender a comer esse torresmo. Molhar no feijãozinho, ir com mais calma, para poder aproveitar. Mas entenda, se dente natural quebra, o implante também, né, gente? Sim. Eu já Nada- quebrei um dente comendo Nada é substituível. pedaço do dente. Então, assim, gente, se eu dissesse que tu pode comer tudo, pelo amor de Deus, tá? E é possível fazer um implante dentário quando a pessoa está grávida? Normalmente a gente não faz, por algumas situações. Primeiro, para não gerar um estresse na grávida, por mais que seja um procedimento tranquilo, um procedimento de forma muito segura e feito isso milhares e milhares de vezes, isso vai gerar um estresse na grávida. Na pessoa que está passando por esse momento. E a gente usa alguns tipos de anti-inflamatórios para essa cirurgia em que os médicos não recomendam. Então, Durante a gestação. como é uma cirurgia eletiva, você faz normalmente após o nascimento da criança. Você não faz durante isso daí. Mas não que seja um empecilho, é um cuidado a mais. Existe um prazo de validade para o implante ou coloquei? O resto da vida. Tô tranquilo. Garantia vitalícia, que nem carro, né? Gente, normalmente assim, o implante dentário ele é feito de titânio, que é um material extremamente resistente. Ele foi feito sim para ser de forma usada vitalícia. Isso é aquela parte da raiz que fica lá dentro do outro. Só que depende muito do cuidado de cada um. Como que todo mundo tem que ter cuidado com os dentes. Fio dental, escovação, idas ao seu dentista. O implante dentário em si, ele foi feito para durar a vida inteira. Mas eu já vi casos de durarem 20 anos, 15 anos, devido ao uso. Dura Paciente bastante. fumante, mas ele foi feito para durar a vida inteira. Agora, o dente que vai em cima desse implante, ele pode ser feito de duas formas. De resina, tempo médio de duração de 6, se no caso dos protocolos, né, se faz as peças inteiras, de 6 a 8 anos, e nos casos das porcelanas, que podem variar de 12 a 15 anos. Depois você só troca a peça por uma nova e segue o jogo. E eu posso colocar aquelas lentes de contato em cima do implante? Que muita gente faz, questão de estética, né? Normalmente sim, normalmente funciona assim. Quando você faz uma reabilitação estética no paciente, onde você faz implantes e as lentes de contato, o material praticamente é quase o mesmo. Então você coloca lente de contato onde você tem dente natural e ao lado você coloca a coroa sobre o implante da mesma cor da sua lente de contato. Dessa forma você consegue devolver um sorriso harmônico e reabilitar o paciente com aquele sorriso que ele sonhou, entendeu? Sem sempre precisar ficar escondendo. Não. Eu tô vendo que tem que ser cirurgião, psicólogo e artista, né?
todo. Mas o dentista tem um pouco de tudo, tá? Serve para ser psicólogo, artista, tem que ter um pouco de noção de qualquer Tem noção de estética, tudo. Com certeza. Doutor, uma dúvida. Os implantes dentários, eles afetam a fala ou não? Bom, na verdade, assim, a falta dos implantes dentários afetam a fala. E afetam principalmente a mastigação. Muitas palavras são ditas usando a ponta da língua, você sabe melhor do que eu sobre isso, você usa a ponta da língua para apoiar. Quando você não tem, algumas palavras acabam saindo de forma equivocada, ou assobiando, ou alguma coisa. Quando você coloca de volta e reabilita esse paciente, sim, no começo ele vai sentir um pouquinho de dificuldade em algumas situações, quando são vários implantes, até voltar a se acostumar. Depois, ele vai falar muito melhor do que antes. Ele se auto-reeduca, né? Reeduca a fala. Auto-reeduca. Às vezes, em alguns casos de próteses totais, ele vai falar um pouco assoviando durante algumas semanas, mas logo, logo ele volta a falar de forma normal. Uhum. E é possível colocar implante em qualquer dente? Pode ser os dois da frente, os caninos, qualquer um. Pode qualquer um. Dependendo do tempo que você perdeu esses implantes, dependendo durante a avaliação, a gente vai saber se você tem tecido ósseo para fazer isso, se o implante é a melhor opção para aquela situação, se você pode recebê-lo. Se isso estiver ok, você pode colocar implante em qualquer região da sua boca. E pode ter cárie num dente implantado? Não. O dente Oh, implantado. coisa boa! Olha Dois só, problemas gente. resolvidos. Gente, Se você colocar implante no seu dente, você não tem cárie nunca mais. é perigoso olha. isso, viu? Esquece. Mas só tem que tomar cuidado. Eu acho que eu acho que quem decidiu mal fui eu. Você pode não ter cárie, mas se você não escovar direito e não passar o fio, você vai ter o que chama de periimplantite, que é uma inflamação em volta do seu implante, e aí você perde o implante. Então, assim, independente Tem que disso, cuidar de tem que qualquer cuidar. forma. Saúde bucal não pode ser esquecida. Não. Muita gente acha que colocou implante dentário, não precisa mais ir no dentista, não precisa mais escovar, bem pelo contrário. Ele merece a atenção porque ele é como se fosse o seu dente. Então você tem que escovar, tem que fazer o uso de enxaguatórios todos os bucais, visitas rotineiras ao seu dentista de confiança, para que você possa mantê-lo por muito e muito tempo. E lá na clínica, com certeza, o pessoal faz esse controle. Colocou, já a secretária também já avisa, ó. Tá na Tá hora, na do seu hora de controle, vir ao isso. dentista. Tem essa... Mas é um mito, tá? Vou colocar o implante, nunca mais eu vou me incomodar. Não, gente. Muita gente acha que é assim, Isso não, dessa forma. O implante nada mais é do que seu dente. Feito de forma artificial, é uma cópia, mas ele precisa da atenção e precisa do cuidado normal, como se fosse o dente. O fio dental, escovação, enxaguatório, visitas rotineiras ao seu dentista. Feito isso, ele é um dente Ele tem o normal. estresse dele, né? É o estresse do dente. Como que é feito o trabalho na clínica? Bom, o paciente chegando lá para fazer uma avaliação, ele vai conhecer vai conhecer a estrutura da clínica. Uma estrutura super completa. Isso. Porque assim, você ir ao dentista, ninguém acorda e diz assim, hoje eu vou ao dentista. A pessoa normalmente vai porque precisa. É. Ele vai conhecer a estrutura diferenciada, vai fazer um raio-x panorâmico ali, no mesmo local, para poder ajudar na avaliação. Depois de fazer um tour, ele vai passar pela essa avaliação, onde eu vou ver o raio-x panorâmico dele, a avaliação clínica, o principal de tudo, escutar. O grande segredo de você fazer uma boa avaliação é escutar o seu cliente. Sim. Escutar quais são as expectativas, quais são os seus anseios, quais são os seus medos. E isso faz toda a diferença. Isso, dá aquele atendimento humanizado para que ele se sinta de forma confortável. E exista nesse momento uma ligação entre paciente e profissional. Entendeu? Essa conexão. Conexão e segurança, né? Isso. Porque nada melhor de ter profissionais capacitados que passam isso, porque quem já tem medo de dentista, numa situação dessas, ter essa segurança e saber o que vai ser feito com antecedência é fundamental. E sempre quando possível, passar mais de uma opção ao nosso cliente. Uhum. Passar mais de uma opção, porque às vezes o tratamento ideal não é o que ele pode naquele momento, não é o que ele deseja. Não só ele não esteja preparado de forma financeira, mas psicologicamente para passar por isso. E ele precisa de um processo de adaptação. A gente tem, e eu tenho, vários pacientes que passaram por processos de fazer uma prótese,
uma limpeza, fazer uma restauração até chegar no implante dentário. Então, esse processo, essa desmistificação de que é o dentista, é uma coisa dolorosa, faz parte durante essa avaliação. Então, nessa avaliação, eu vou montar um planejamento, eu vou entender ele, vou passar as melhores formas de tratamento e juntos a gente vai ver qual é a melhor opção. Definiu pelo implante, ele vai passar por um processo de preparo para a cirurgia do implante. Exames de sangue, consulta pré-cirúrgica e cirurgia em si. Depois continua os processos. É uma segurança e tanto, né? Doutor Cássio, o implante dentário, ele foi uma revolução dentro da... Dos últimos 20 anos. Eu digo mais dos últimos 20 anos, com certeza. E durante esses 20 anos, ele evoluiu muito. As técnicas que usávamos há 10, 15 anos atrás nem se comparam com as técnicas de hoje. Nós evoluímos muito, e eu digo todos os dias. Hoje a gente usa, a gente opera o paciente antes de atender ele. Opera de forma virtual, sabendo aonde vai cortar, aonde vai colocar o implante, fugindo de áreas de enxerto. Usamos inteligência artificial para ter o diagnóstico de qual osso que ele tem, que tipo de osso, que qualidade de tecido ósseo. Então, o implante dentário é a maior evolução, tanto que o mercado brasileiro é o mercado que mais faz implante no mundo hoje. E quando a pessoa sofre um trauma, por exemplo, um acidente e bateu o rosto e perdeu um dente, é possível colocar um implante nesse local onde ele perdeu esse dente, mesmo após um acidente? Vamos lá, Sandra. Assim, normalmente, durante essa avaliação, ela vai ser tanto radiográfica quanto clínica, a gente vai observar se esse paciente ele tem o osso suficiente para absorver esse implante, e se tiver, pode ser feito. Quebrou o osso, não tem como fazer nenhum tipo de enxerto, existem outras opções, aí a gente vai partir para outras opções. Uma ponte fixa, uma ponte móvel, sim, mas normalmente a primeira opção de eleição é o implante dentário. Porque a segurança também... Fixo, né? Mas muitas vezes você consegue colocar dentes fixos, mas usando os dentes vizinhos como apoio, porque às vezes esse paciente, o trauma foi muito grande, ele perdeu uma estrutura óssea que você não consegue reconstruir, é raro, mas existe. Aí nessa hora, a experiência do profissional vai falar mais alto para poder orientar o paciente, não que é melhor pro profissional, mas sim pro paciente. Teve algum caso assim? Já tivemos vários casos assim. Assim que você estava preocupado se conseguiria realmente resolver aquele problema e acabou com a tecnologia? Sim, em muitos casos a gente consegue fazer reabilitações usando telas de titânio para fazer enxertos ósseos personalizados. Então vem tudo praticamente pronto, pré-fabricado exatamente para aquele paciente. Então você consegue fazer enxertos perfeitos usando telas, usando enxertos de última geração e consegue devolver para o paciente o osso que ele perdeu e sim, colocando seu implante e devolvendo a estética e a função que ele precisa. E quem usa aparelho ortodôntico pode fazer um implante? Se você quer colocar o aparelho, se você quiser colocar o implante antes, não. Primeiro você precisa usar o aparelho. Quando estiver tudo pronto, quase na hora de você tirar, 1 ano mais ou menos, é a hora de você fazer o seu implante. O profissional vai manter o seu Olha só, não sabia disso não. Você vai manter o seu aparelho, o implantezinho quietinho lá, o profissional faz os últimos ajustes, né? E quando estiver na iminência de tirar, você faz a instalação dos dentes fixos e dessa forma ele consegue finalizar a sua ortodontia para que não haja mais movimentação. Olha só, o Dr. Cássio dando dicas valiosas pra gente. Uma aula. Essa eu achava que... Não, já provei. Faz tudo de uma vez, né? Faz o pacote completo. Mas tem um porém. Por que não pode ser feito durante ali, logo no começo? Porque o implante dentário não se movimenta. Então, quando você estiver ali nos finais do seu tratamento ortodôntico, nas últimas movimentações, aquele espaço não vai ser mais mudado, aí você coloca o implante. Porque se você colocar o implante e fazer movimentação, vai chegar uma hora que o implante vai ser uma trava. Seu tratamento ortodôntico vai ficar travado. Já aconteceu de a gente remover implantes de pacientes que precisam fazer tratamentos ortodônticos. Implantes já pré-instalados em outros lugares para poder fazer as movimentações necessárias. Doutor, o brasileiro cuida da saúde bucal? Sim, de uma maneira geral, a gente está falando do implante, que é questão, muitas vezes, de saúde, também de estética, segurança, mas de uma maneira geral, o brasileiro cuida da saúde bucal? Vem melhorando. Vem melhorando? A cada ano as está melhorando. Eu digo que as gerações.
Por que que eu falo? Há muito tempo atrás, quando a gente começou a atender, as pessoas elas tinham a seguinte situação. Aconteceu isso comigo. O pai trouxe a filha no meu consultório, lá na minha cidadezinha onde eu morava, e falou, olha, para tirar todos os dentes dela, que eu vou dar de presente para ela uma chapa de 15 anos. Uma dentadura. Que isso? Acontece. Aí você fala assim, não... Como é que é o nome? Eles chamam de chapa. Chapa. Isso aqui é a dentadura. Ah, jaqueta. Não, é a chapa mesmo. É Não, a a jaqueta não é É a chapa. chapa mesmo. A dentadura chama E aí chapa. você fala assim, mas peraí, pai, por quê? Não, porque eu fiz isso nas irmãs dela tal. Você vai olhar no paciente, ele tem uma ou duas para fazer extrações e o resto você Tudo arruma. aqui. Ele falou, não, é para extrair mesmo. Aí você senta com o pai, demora horas para convencê-lo que aquilo não é o ideal. Quando você escutou isso? Eu sou ficou horrorizado, mas revoltado com a situação. Mas não era. É aí que entra o jogo de cintura. Sentei com o pai e fui entender. Ele falou assim, Cássio, no final ele falou, não, tudo bem, vamos fazer isso, vamos cuidar. Mas eu fui ensinado assim. Então a geração dele teve essa cultura. Porque existiam muitos filhos, pouco recurso, tanto financeiro quanto recurso de saúde, e aí isso foi evoluindo. Então os filhos deles não perderam mais. Então, assim, nós ainda temos restaurações extensas que vão acabar virando implantes. Os nossos filhos também vão ter menos ainda. Então, é uma evolução de cultura, de quantidade de saber, do saber, de se cuidar. E ao longo do tempo, sim, o brasileiro vem evoluindo, o que é muito bom. E na clínica que fica aqui em Maringá, na Teixeira Mendes, né? Isso. Doutor? Ali fica perto do Hospital Paraná. Ali, Isso, a Hora Única ela fica na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, quase em frente ali ao Hospital Paraná. E a procura ali na clínica, ela é maior para implantes por parte de homens ou de mulheres? Quem procura mais? Mulheres. Mulheres. 70% são Por quê? mulheres. Porque Diferença as grande. mulheres, elas são mais vaidosas, elas se cuidam mais. Se preocupam mais com a Se saúde preocupam também. mais com a saúde. Normalmente, quando vão os homens procurar, é porque a mulher mandou. Ou as mulheres vão a tiracolo, entendeu? Então, o homem ele tem essa dificuldade de se cuidar, de se procurar. Ele só vai mesmo em situações de dor, em situações quando ele não consegue mais comer. Mas, normalmente, a grande procura ainda é mulher. E quais são os outros tratamentos realizados na clínica? Bom, todos os tratamentos. Faz tudo lá? Todos. O tratamento é a hora única que trata. Desde uma simples restauração, uma limpeza, um tratamento de canal, uma reabilitação estética com lentes de contato, um clareamento. Então, é uma clínica multidisciplinar que atende todas as especialidades, tendo foco pelo centro cirúrgico nos implantes dentários. Quantos profissionais, doutor? Nós somos hoje em 8 profissionais. 8 profissionais. Em 8 profissionais que atendem nessas especialidades que eu acabei de falar. A equipe qualificadíssima. Gente, vamos fazer um intervalinho aqui nesse papo. Já já a gente volta para conversar um pouco mais. Interessante, implante dentário. Olha o quanto a gente está aprendendo, né? E a revolução, né? Doutor Cássio dando uma aula, a gente está ficando por dentro, entendendo tudo sobre implantes A dentários. gente vai sair daqui e vai abrir uma clínica. Fique ligadinho! A Hora Única em Maringá é uma clínica premium que foi pensada para oferecer conforto, tecnologia e os melhores tratamentos para os pacientes. Por isso que a gente conta raio-x panorâmico, centro cirúrgico especializado, todos os consultórios são amplos, laboratório de prótese. Então, é uma estrutura que foi feita pensando no bem-estar dos pacientes. Vem tomar um café com a gente e conhecer a Hora Única em Maringá. O dia que eu vi pela primeira vez meu implante, eu estava nessa cadeira aqui, foi nesse local aqui. O doutor aqui do meu lado, ele falou, vem aqui, olha como que você... E eu olhei, quando eu vi, né, os meus dentes assim, ó, embaixo, em cima, eu fiquei assim muito emocionado. Eu dei um abraço nele e uma emoção enorme, sabe, de poder ter os dentes, né? Tipo assim, o passarinho quando sai da gaiola ele sai voando, sabe? Livre. Então, acho que a palavra seria liberdade, né? De você sorrir, falar. Estamos de volta com o episódio de hoje no Isso Pode. Uma aula para você
que tem aquele sorrisão bonito e também para você que quer ficar com um sorrisão bonito, mas tá aí com aquele dente que tá atrapalhando, incomodando. Implante dentário é a revolução nessa área. E o Dr. Cássio tá aqui explicando pra gente, olha, tintim por tintim, detalhes de como fazer isso com segurança e principalmente com a qualidade de um profissional. Doutor, o senhor estava explicando antes do nosso intervalo muitas coisas com relação ao implante e eu fiquei pensando aqui, o implante ele pode dar mau hálito, ficar aquele bafo de onça? Bafo de onça. Ué. Você me põe mais maus lençóis. Vamos lá. Normalmente, quando isso acontece, isso pode acontecer em dente natural também, como pode acontecer no implante. É porque o implante ele está inflamado, chama-se pé-implantite, ou inflamação que se dá em volta do implante. E antigamente usava-se alguns tipos de implante com as bases que ficavam muito próximas à gengiva. Tá? Essas bases, quando não eram bem higienizadas, fio dental, visitas rotineiras ao dentista, paciente fumante principalmente, podem causar mau hálito. Mas normalmente o mau hálito se dá da má escovação, principalmente a falta do uso do fio dental. E alguns casos que você está falando das próteses totais, as dentaduras fixas, a gente chama de protocolo, que são peças inteiras, essas peças elas precisam de um nível de higiene um pouco melhor. São alguns aparelhinhos que você usa para higienizar, alguns irrigadores, e além disso, você tem que fazer visitas a cada 6 meses ao seu dentista para remover essa peça e fazer uma higiene completa. Se o paciente não fizer isso, sim, ele pode sentir um gosto estranho e até mesmo gerar mau hálito. E, doutor, qual conselho você dá para a pessoa que está pensando em fazer um implante dentário? Faça. É vida. Faça porque muitas pessoas elas ficam, por causa mesmo da perda de um dente, se deixando de fazer várias coisas. Às vezes as pessoas entram num caso de depressão ou num caso de se sentir um pouco inferiores por causa da falta de um dente apenas. Então o implante dentário é a forma mais segura, é a forma mais prática, é a forma que mais se parece com dente natural para devolver o sorriso, devolver a mastigação, a qualidade de vida. Então, o implante dentário hoje, pela segurança, pelas técnicas, pelo custo-benefício, não tem o que pensar. Faça. Vai ser o melhor investimento na sua vida, isso eu garanto. E é bom frisar que não dói, é simples e fácil de fazer. Com certeza, procurando bons profissionais qualificados, que vão entender o seu caso e vão indicar o melhor tratamento, com certeza, o implante dentário não dói, é um procedimento fácil, de excelente recuperação. Então, pode fazer sim, sem medo. Sem medo nenhum. Só traz alegria. Traz alegria para Só chegar na clínica, passar por todo o protocolo, fazer o implante e ser feliz. Com certeza. Doutor Cássio deixa o mundo mais branco. Pega um profissional de gabarito como o Dr. Cássio aí, Com pronto. a calma, com a tranquilidade, né, do Dr. Cássio, não tem igual. O doutor, a gente está falando muito de implante dentário, mas tem outros tratamentos também que ajudam, né, a pessoa a ter aquele sorriso das estrelas, né? Aquele sorriso branquinho. Sorriso Roberta Pitarelli. isso. Obrigada. Não precisa, né? Mas normalmente, vocês já perceberam muitas vezes aqueles artistas, né, de começo de carreira, da noite pro dia. Negócio. Muda o sorriso. Gustavo Lima, por exemplo, da noite pro Do dia, dia pra ele colocou noite. um sorriso extremamente branco. O que é isso? Como é que é feito isso? Isso são as famosas lentes de contato dental. O que são essas lentes de contato dental? São finas películas de cerâmica que são aplicadas sobre o dente do paciente, mudando dessa forma cor, formato, tamanho, e você consegue de um dia para a noite ou em poucos dias mudar completamente o visual do paciente. Nossa, então assim, com certeza. E fica bem natural? Quando bem executado, sempre sim, entendeu? O que acontece é que se perdeu um pouquinho na questão cor. As lentes de contato, quando bem feitas, ela tem que fazer com que o paciente pareça natural. É aquele branco bonito. Nossa, você fez alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas o doutor analisa também o sorriso de cada pessoa, Isso. o dente certinho para ver a cor mais
Próxima, né? Mas Se houver algum exagero, vai pensar que a pessoa está com gesso na boca, né? normalmente parece. Então, assim, como é que funciona para fazer uma lente de contato? Você molda o paciente e você digitaliza o sorriso dele. Você digitaliza e traz ele num molde pronto para ele ver. Ele vai olhar aquela impressão 3D, gostei. Eu gostei mais desse sorriso, gostei mais desse. Daí, A assim, pessoa escolhe. aí daí a gente aplica esse sorriso sobre os dentes do paciente sem desgaste algum. E ele vai ver como vai ficar o seu sorriso. A gente chama de mock-up. É uma prévia de como vai ficar. Nessa hora é legal que ele traga a esposa, o esposo, o periquito, o papagaio, todo mundo que vai palpitar é esse momento. Porque nessa hora a gente consegue fazer pequenos ajustes. Deixar o dentinho mais quadrado, redondo, maior, menor. Feito isso, aprovado, aí a gente passa pelo processo de leve desgaste e moldagem para fazer o definitivo. É uma dúvida que eu tinha. Não precisa desgastar os dentes que vão estar por Em baixo. algumas situações não é necessário, mas na sua grande maioria, os desgastes eles são necessários para esconder algumas situações. Por exemplo, um dente um pouquinho mais torto, para você uma coloração que você não consegue esconder. E às vezes para você dar um término, para você dar um acabamento naquela lente de contato, você esconder para que ela fique o mais natural possível, o desgaste se faz necessário, mas ele é minimamente, a gente vai sempre tentar fazer o mínimo desgaste possível, mas às vezes ele se faz Se necessário. tiver com implante, também tem que fazer o desgaste. Né? Não. No caso, não. Não, O no implante já tá- você não coloca lente de contato. Não se coloca pode só o colocar, lente né? ali. E a lente de contato dura para sempre? A média é de 6 a 10 anos, quando bem cuidada. Entendeu? Dura bastante. Entendeu? Desde que o paciente não tenha nenhuma disfunção, por exemplo, faça apertamento, faça um bruxismo, use placa. E pode tomar café normalmente? É bom tomar, mas é bom evitar. Ou quando tomar, escovar seus dentes depois, né? Dificilmente ela mancha, porque ela é feita de um material muito, muito brilhoso, é uma porcelana, é um material extremamente polido. Então, assim, dificilmente ela vai manchar. Mas também a gente também não pode ficar provocando o tempo inteiro. Café, vinho, né? Café, vinho, evitar esses alimentos pigmentados. E quando fizer, fazer a escovação logo na sequência. No caso do implante, o café ou vinho pode manchar também? Ou também não? Mesma coisa. Você pode tomar tranquilamente seu café, o seu vinho, com moderação, que você não vai ter alteração nessa estabilidade. Tem muita estabilidade de cor, tanto a lente de contato quanto o implante dentário. É só fazer a escovação logo em seguida, de tomar o cafezinho, de tomar o vinho. Isso. É que tem pessoas que às vezes passam o dia inteiro no serviço tomando café. Né? tem esse vício, né? E é muito comum. Não é, mas só levar a escova de dentes. Mas a pessoa não vai a cada copinho de café. Não Não, vai. mas Com por exemplo, certeza não vai. Na hora do Mas- almoço. Não, mas se ele fizer a escovação de forma coerente, Refeições. bem feitinho, tá tranquilo, entendeu? É mais para casos de pacientes mesmo que fumam, ou que são viciados mesmo em café, Coca-Cola. Esses não é que vai, tipo, você fez hoje, amanhã vai manchar. Ao longo do tempo, ele vai ter um manchamento maior do que o paciente que cuida melhor. Entendeu? Os Certo. dois vão chegar lá, só que esse vai chegar mais branquinho. Estamos na nossa campanha antitabagismo também aqui, viu? Com certeza. Todos os sentidos, né? Evitar o cigarro faz bem para a saúde. Doutor, já aconteceu lá na clínica de ter que fazer algum implante em crianças? Ou não é recomendado? Em algum crianças Não. que eu digo aí na faixa de 10 anos? 15, Não. 14 anos. É como eu falei antes. Você só faz implante dentário quando o crescimento facial, tanto o osso, já está terminado. E ele acontece normalmente a 17 a 22 anos. Um pouquinho mais cedo nas mulheres do que nos homens. Antes disso, é terminante. Qual seria a solução no caso de um adolescente que por um acidente perdeu os dentes ou um outro problema? Qual seria a solução? Normalmente, esses pacientes eles vão ter que passar por um tratamento ortodôntico, uma coisa. Então, você acaba colando um dentinho ali no aparelho até o processo de crescimento dele finalizar. Ou, às vezes, ele vai ter que usar uma pontezinha móvel, como se fosse um aparelhinho ortodôntico mesmo, de tira e põe, até o processo. Não é muito legal, eles não gostam, mas às Ainda vezes... mais nessa fase dessa idade. Mas às vezes é o que tem. Uma fase de transição, aí, no caso. Uma fase de transição. E às vezes é o que tem que ser feito para que termine a fase de crescimento e a gente possa fazer a instalação de forma segura do implante. E implantes dentários são acessíveis para todas as pessoas? Hoje são. Entendeu? Hoje são. Há muitos anos atrás, os implantes dentários eles eram todos
sem exclusividade, importados. Dificilmente você tinha uma grande quantidade. Os materiais, praticamente todos também eram importados. Isso era muito difícil de conseguir, eram concorridíssimos. As técnicas eram muito abrutalhadas. Então, antigamente, tudo isso gerava-se com que o custo do implante fosse muito alto. Porque pouca gente tinha acesso, pouca gente fazia, entendeu? Com o passar do tempo, a técnica foi melhorando, tornando-se mais viável. Empresas foram entrando no mercado, são nacionais. Hoje nós temos excelentes ou tão boas quanto as de fora são nacionais, que trouxeram uma qualidade melhor, um custo melhor, e dessa forma você consegue repassar isso para a pessoa. Então, hoje o implante dentário, sim, ele tem um custo muito mais acessível. Não estou dizendo que ele seja barato, alguma coisa assim, porque é um procedimento que demanda bastante técnica, estudo, material, mas perto do que se era há 15 anos atrás, eu digo para você que ele diminuiu pelo menos 10 vezes o valor. E como, né? A evolução, a tecnologia trouxe esse benefício, né? Com certeza, porque antes você, para fazer o implante, precisava de muito mais coisas. Hoje ele é muito mais econômico na sua técnica. Então faz com que isso deixe esse custo um pouco mais acessível a todos. Então, isso só facilita a população. Ô, doutor, e foram muitos anos de estudos, né, para chegar nessa especialização. Você tem que passar por um curso, o ideal, um curso de aperfeiçoamento de alguns anos, depois um curso de especialização e mesmo assim, logo depois você faz diferentes técnicas, vai fazendo curso em cima de curso, aperfeiçoando técnicas, colhendo resultados, aperfeiçoando técnica novamente, para que você se torne um cirurgião que consiga atender o seu paciente nas mais diversas situações. Porque às vezes no mesmo paciente você tem que usar 3, 4 técnicas diferentes de instalação do implante e você não vai aprender isso num único curso. Conta um pouquinho então da sua trajetória. Bom, é bastante, né? Eu sou formado em odontologia há mais de 20 anos. Sou especialista em endodontia, primeiro, que é tratamento de canal, não me exerço mais, e especialista em implantodontia há muitos e muitos anos. Segui fazendo carreira na área de cirurgia, cursos sobre cursos, para atender as pessoas da melhor forma possível. E há 5 anos atrás, a gente montou a Oral Unique aqui em Maringá, que é uma clínica especializada e referência em implantes dentários, que atende toda a população de Maringá e de toda a região. Doutor, e nessa trajetória toda, tem algum paciente em especial? Ele sempre pergunta, ele adora saber essas coisas. Não, assim que marcou. Foi bom, foi bom. Nesse seu atendimento, nessa trajetória toda, um caso específico, um paciente específico que até hoje, ou de repente foi recente, mas que marcou mais o seu trabalho? Tem um recente. É? Tem um bem recente. O nome dele é Carlos. Ele é um paciente que há 37 anos tem o sonho de ter o dente fixo. Há 37 anos ele sofre. Há 37 anos. 37 anos. Ele queria porque queria se livrar de uma ponte móvel. Ele é um vendedor. Ele é um cara que tem uma fala maravilhosa, conversa, se expressa muito bem. Mas o medo. E o dia que foi instalado os dentes definitivos, esse cara desabou. Esse cara, ele... Sabe aquele pessoa que não sabe para que lado que ele corre? Você se emocionou junto com ele? Todo mundo. Então, assim, ele fez um depoimento pra gente depois. Como ele disse, é como se você pegasse um passarinho, tirasse ele da gaiola depois de 37 anos e jogasse ele para poder voar. Então, hoje, ele é uma pessoa que você olhar, ele anda com o braço solto, ele está tranquilo, ele está livre, ele está seguro. Então, são essas situações que marcam o nosso dia a dia, que marcam a trajetória de quem se dedica a reabilitar. Entendeu? Mas não reabilitar só dente, você reabilita, eu digo, o espírito, você reabilita a pessoa. Então, assim, é como eu disse, muitas vezes você vê aquela senhorinha no começo lá toda cabisbaixa, você olha, conversa, ela fala, não, calma, vai dar tudo certo, fica tranquila, apreensiva.
E depois de instalado, você vê ela voltando, ela abre a porta, toda gabosa, toda linda, Muda maquiada. Doutor, Não, você né? transforma vidas. Essa é a nossa função, é transformar a vida, devolver. Que eu falo assim, não é só a mastigação, sabe? Você parece dar uma injeção de ânimo nas pessoas. Autoestima, Autoestima. a qualidade de vida. É como ela se vê. Nem como as pessoas veem ela, mas como ela acorda de manhã e se vê no espelho. Então, você devolver uma parte que é fixa, uma parte que vai dar segurança para ela, você devolve muito mais do que aquilo. Você devolve para ela a segurança dela acordar de manhã, se olhar no espelho, dizer assim, não, eu estou bonita, eu estou bonito. Vamos para a luta, né? É assim a nossa função. É a força do sorriso, né? É a força de um sorriso, é o nosso cartão de visita. É onde tudo começa, a nossa interação no trabalho, nas pessoas da família, na hora de você paquerar alguém. Nós temos eu tenho diversas pacientes de acima dos seus 50, 60 anos, viúvas. Vou arrumar um namorado, Cássio. Ah, legal. É muito. Doutor Cássio me ajuda, né? Ainda é cupido, sabe? É. Entendeu? E normalmente é muito interessante. Elas chegam depois com o namorado, tira a cola, ó, esse aqui é meu namorado. Tal. Vai te apresentar? Vai apresentar, nós trazem ele para tratar também. Agora eu fui, agora você vai, Então, né? assim, isso é legal, porque o que acontece? Você pega uma pessoa que já não tinha muita expectativa, que estava ali já tenho 60 anos, 65, e para mim já está tudo certo, já criei os filhos, mas daí você, uma coisa muito simples, você devolve para ela, e já tem comprovado, tá, gente? A pessoa, quando tem os dentes fixos, tem essa autoestima renovada, ela chega a ganhar 5 anos de sobrevida. Nossa. Olha. 5 5 anos anos a mais a de mais. vida. Vive mais porque você Vive mais feliz, alegre, Isso. contente. tanto na parte física, como eu falo, na mastigação, quanto na parte Emocional. Ela se sobressai, ela tem o ânimo de levantar da cama. Eu acho que isso, para essa pessoa, são 5 anos a mais de sobrevida. É aquilo que você estava falando, acordar e procurar a dentadura é uma coisa que é uma rotina que ela joga fora. Assim. Com certeza. Então, o simples fato de você devolver algo que há 37 anos ou há mais tempo a pessoa ali, a pessoa perdeu, gente, só para quem está ali no dia a dia sabe o quão isso é importante, o quão isso nos traz uma responsabilidade de fazer isso de forma coerente, competente, com eficiência e com aquele atendimento humanizado. O paciente que está ali, ele não é um paciente, ele é uma pessoa e que traz toda uma bagagem, a gente tem que respeitar isso. Doutor, a gente está caminhando para o fim do episódio e a gente tem sempre no encerramento aqui o nosso quadro Isso Pode! Vamos começar com as nossas perguntas Quem começa, hein? mais diferentes. Pode ser? Pode? Vai. Então vamos lá. Doutor, ficar banguela, isso pode? Não, de forma alguma, jamais. Jamais. Para isso existem alternativas, né? Todos os tipos de alternativas são válidas, mas ficar banguela nenhuma. Não dá. Doutor, colar dente com super bonder, pode? Não, pelo amor de Deus. Você não tá louco, Bugarelli? Eu não posso. Uma colega dá ideia, nossa não dá fez ideia. isso. Colega Não vou citar o nossa, nome. eu Não vou conheço. não vou citar o nome, tá? Porque eu Colou o dente. Isso acontece. Mas não pode. É verdade, acontece Isso muita não gente pode, isso. gente. Já Pode. foi alguém na clínica É mais comum do que a gente imagina? falando que colou o dente com super bonder? De prótese, dente que colou. Não faz isso não, Deus. gente. Cê- Tá? Procura o seu dentista o mais rápido possível, mas não faz isso. Eu acredito que pode ser até um veneno aquilo ali também, né? Pra O corrente Super Bond vai é. cozinhar a sua gengiva. Vai É. ficar uma maravilha. Não, colar Colar a língua, né? Não, para, Duro tá se louco. você colar o dente ali e ficar com o dente no dedo, né? Vai ser uma maravilha. Doutor, implante dentário é vida. Sim. Pode fazer. Pode fazer. Implante dentário é vida e sobrevida, que vai te aumentar a sua qualidade de vida e com certeza você vai ganhar anos, tanto na sua parte física quanto na sua parte emocional. Pode sim. Doutor, então, para encerrar, quem quiser fazer o implante dentário, quem quiser fazer o seu tratamento, cuidar da saúde bucal, estético, pode procurar a clínica na Avenida Teixeira Mendes, né? Isso. Hora única, ela está na Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, 1828, quase em frente ao Hospital Paraná. Telefone para... O nosso telefone é o 3305-9005. Ou, se preferir, pode ser pelo WhatsApp, que é o 99154-7158.
Já vai aparecer aqui, ó, É. embaixo já o telefone, também o WhatsApp para você entrar em contato. E se alguém se interessou, dá um pulinho lá na clínica, vai bater um papo com o doutor Cássio, tomar um café, O cappuccino é conversar. Aliás, lá tem um cappuccino. É por conta da casa. Eu fui lá, eu conheci. Lá tem um cappuccino, olha, que a gente não sabe se toma antes ou depois. Toma antes, Toma antes, toma depois, não tem problema. Não. E é o Doutor. seguinte, ó, o episódio tá aí, você pode assistir, reassistir, assistir quantas vezes quiser também, porque foi tudo muito bem explicado pelo Dr. Cássio, para tirar todas as suas dúvidas, você assistindo o podcast, e claro, agora é só lá na clínica. Foi uma aula, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, muito bem feito, super qualificado. E sucesso cada vez mais aí para a clínica. Obrigado. Isso- Obrigado, gente, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi ótimo. Estou aqui à disposição quando precisarem, à disposição de quem assistir, quiser tirar mais dúvidas, só mandar mensagem, entrar em contato com a gente, eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. Dá tempo ainda em 2023, doutor? Já dá Em para algumas- planejar 2024 já. Dá para fazer em 2023 e 2024 também. Dá na virada, né? A equipe do Dr. Cássio é super especializada, qualificada. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Gente, vamos sorrir. Vamos sorrindo e com esse sorriso, no episódio de hoje do Isso Pode. Beijo, tchau, tchau. Sorrir, Isso pode. Sorrir é vida.